Bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente mergulha num tema fundamental para quem estuda ou já atua em psicologia, o transtorno de pânico, o TP. Olá. Temos aqui um material bem completo, sabe? Voltado para o público acadêmico, profissional. E a nossa missão é, destilar o essencial, o que caracteriza o TP e como ele é tratado, né? Com base nessas evidências. Exato. A ideia é navegar desde a definição clínica, sabe? Passar pelas opções de tratamento, medicamentos, psicoterapia, combinação, tudo com base nesse material de referência. Ótimo. É para oferecer um panorama claro, organizado, útil para quem está se aprofundando ou até mesmo se preparando para concursos, né? Perfeito. Então, para começar, o que define mesmo o transtorno de pânico? O cerne da questão, pelo que eu vi aqui no material, são aqueles ataques de pânico inesperados, né? Que ficam voltando. Isso. Eles surgem meio que do nada, atingem um pico, em minutos, e trazem uma onda de medo, um desconforto muito intenso. Exatamente. E esses ataques, eles não vêm sozinhos, né? Eles trazem um conjunto de sintomas bem marcantes. Físicos, tipo... Coração disparado, suor excessivo, tremores, falta de ar. Sensação de sufocamento também. Também, dor no peito, enjoo, tontura, formigamento, sabe? E tem também os sintomas dissociativos. Aquela sensação estranha de irrealidade ou de estar meio fora de si mesmo. Despersonalização, né? Isso, despersonalização. E os cognitivos, que são cruciais. O medo, avassalador de perder o controle ou de enlouquecer. Ou até de morrer, que aparece muito forte. Sim, o medo de morrer é muito presente. E não parar por aí, né? O material deixa claro que o problema continua depois do ataque. Ah, sim. Vem a preocupação constante de ter outros ataques, o medo das consequências, a tal da ansiedade antecipatória. Exato. Ou então a pessoa começa a mudar a rotina, o comportamento, para evitar qualquer situação que ela ache que possa disparar um ataque novo, a esquiva fóbica. Certo. Isso é crucial. Essa ansiedade antecipatória e a esquiva, elas mantêm o ciclo do transtorno, sabe? É uma condição que tende a ser crônica. E os dados que o material traz indicam que afeta mais ou menos 5% das pessoas ao longo da vida. E um dado interessante, parece ser 2 vezes mais comum em mulheres. Sério? 2 vezes mais? Sim. E o início geralmente acontece ali, entre a segunda e a terceira décadas de vida, né? 20, 30 anos. Certo. E diante desse quadro todo, como é que o material aborda o tratamento? Pelo jeito não é uma coisa só, né? Tem um leque de opções. Sim, as fontes que a gente tem apontam para a eficácia tanto dos medicamentos, né, os psicofármacos, quanto das psicoterapias. E também da combinação das duas coisas. Ah, combinar funciona bem. Funciona. E entre as psicoterapias, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, ela realmente se destaca. Os estudos mostram consistentemente que ela funciona bem para o TP. Entendi. Ela é bem aceita pelos pacientes, costuma trazer resultado relativamente rápido e tem uma boa relação custo-benefício. E outras linhas, tipo psicodinâmica? Então, terapias com orientação psicodinâmica também são usadas, claro, mas o material indica que as evidências específicas para o TP são um pouco mais limitadas se a gente comparar com a TCC. Entendi. E você falou da combinação. Parece interessante essa estratégia. Sem dúvida. Há indicações fortes, sim, de que combinar medicação com a psicoterapia, especialmente a TCC, pode trazer resultados até superiores ao uso de uma só. Ah, legal. Recomenda-se fortemente incluir a TCC em algum momento do tratamento, porque ela vai atacar aspectos que a medicação sozinha não alcança tão bem, sabe? Que aspectos seriam esses? Olha, fascinante é justamente como a TCC atua nisso. Enquanto os remédios ajudam mais a controlar os ataques espontâneos, aqueles que vêm do nada, Sim. a TCC vai direto nas consequências. Na ansiedade antecipatória, naquela hipervigilância aos sinais do corpo, sabe? Nos comportamentos de evitação que limitam demais a vida da pessoa. Aquelas interpretações, né?
tô sentindo isso, então vou morrer. Exatamente. Naquelas interpretações catastróficas sobre os sintomas, a TCC trabalha muito isso. E o objetivo final do tratamento, é importante dizer, é sempre buscar a remissão completa. Não só reduzir sintomas. Não só reduzir os ataques, é diminuir a ansiedade, a esquiva, tratar outras condições que costumam vir junto, tipo depressão, porque qualquer sintoma que sobra, mesmo que leve, já é um sinal de alerta para recaída, viu? Entendido. Então, vamos dar uma olhada mais de perto na parte dos remédios. O material coloca os ISSS, né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a primeira linha. Por que essa preferência toda? Olha, essa preferência pelos ISSS se baseia em alguns pilares bem sólidos, segundo as fontes que a gente consultou. Primeiro, tem muita evidência de boa qualidade comprovando que eles funcionam bem no TP. Ok. Segundo, o perfil de efeitos colaterais geralmente é mais tolerável do que o das classes mais antigas de antidepressivos. Assim. E terceiro, eles são seguros e também funcionam para tratar as comorbidades que vêm junto com o TP com frequência, como depressão maior, ansiedade social, toque. Faz todo sentido. E dentro dessa classe de ISRSS, o material aponta algum específico como sendo melhor que os outros? Esse é um ponto interessante que o material destaca. Apesar de todos os ISRSS comuns, né? Citalopram, sertralina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina, todos eles terem estudos mostrando que funcionam. Sim. Não tem uma evidência forte de que um seja clinicamente superior ao outro, assim, especificamente para tratar o pânico em si. A escolha muitas vezes acaba sendo mais guiada por outros fatores. Tipo o quê? O perfil de efeitos colaterais de cada um, sabe? Potenciais interações com outros remédios que a pessoa tome, ou a presença de comorbidades. Por exemplo, a fluoxetina, ela tem uma meia-vida bem longa. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom por um lado, mas talvez a torne um pouco mais estimulante no início, sabe? Já a paroxetina, que tem meia-vida curta, tende a ser mais sedativa e tem mais chance de dar sintomas de retirada se parar de repente. A sertralina pode dar mais enjoo no comecinho, mas interage pouco com outros remédios. Um detalhe prático importante que o material ressalta é a sensibilidade dos pacientes com TPA àquela sensação de inquietação, sabe? Uma ativação que os ISRS podem dar no início. Sim. Eles podem ficar mais ansiosos no começo, né? Exato. Por isso, a regra de ouro é começar com doses bem baixinhas e subir devagar, bem devagar, respeitando a tolerância de cada um. O ajuste leva semanas. E os efeitos colaterais gerais dessa classe? Os comuns, né? Náusea, dor de cabeça, às vezes insônia, às vezes sonolência, questões sexuais também podem aparecer. Enfim, varia bastante. Ok. ISRS como base, então. Mas o arsenal de medicamentos não para aí, né? O material que a gente tem aponta outras opções também, certo? Correto. Os IRSNs, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, também são considerados primeira linha. O nível de evidência parecido com o dos ISRS. Então estão no mesmo patamar. Sim, e a lógica de começar com dose baixa e aumentar gradualmente também vale aqui. Inclusive, tem estudos que sugerem que doses mais altas de venlafaxina podem ser particularmente eficazes para alguns casos. Interessante. Outros ISRSRNs, tipo duloxetina, milnaciprano, têm algum suporte, mas com menos estudos robustos para o TP, especificamente. A mirtazapina também aparece com alguma evidência, mas mais em estudos abertos. E aqueles mais antigos, os tricíclicos? ADTs, né? Imipramina, clomipramina, ainda se usa? Eles funcionam, viu? A eficácia para o TP é bem estabelecida. Só que hoje eles são vistos mais como segunda linha de tratamento. Por quê? O motivo principal é a tolerabilidade. Eles costumam dar mais efeitos colaterais, boca seca, tontura, ganho de peso, constipação, e são bem mais perigosos se a pessoa tomar uma dose muito alta, em caso de superdosagem. Entendi. Risco maior. Exato. E assim como os ISRS, eles também podem piorar a ansiedade no comecinho, então tem que ter muita cautela na dose inicial.
A nortriptilina é mencionada como uma opção talvez um pouco mais segura dentro dessa classe, pensando na parte cardiovascular. Certo. E por último, na lista dos antidepressivos, temos os imaus, inibidores da monoaminooxidase. Sim, fenelzina, tranilcipromina. São eficazes, mas ficam realmente como última opção farmacológica mesmo. Última opção por quê? O problema são as restrições. Dieta rigorosa, evitar queijo envelhecido, vinho, embutido e muitas restrições de outros medicamentos. Tudo isso para evitar crises hipertensivas, que podem ser bem graves. Então, só entra em jogo se tudo mais falhar. Entendi a hierarquia e a questão da segurança. Agora, tem uma outra classe que sempre gera muita discussão na prática pelo que a gente vê nos materiais. Os benzodiazepínicos, os BZDs. Alprazolam, clonazepam. Eles dão aquele alívio rápido, mas parece que tem um porém grande aí, né? Exatamente. O uso de BZDs no TP é um ponto bem controverso. E o material detalha bem isso. Por um lado, eles agem rápido, né? E são eficazes para controlar os ataques de pânico na hora, na crise aguda. Sim, isso é inegável. Por outro lado, o risco de desenvolver dependência é significativo. Além de outros possíveis problemas a longo prazo, tipo dificuldades cognitivas. As diretrizes médicas, elas variam. Como assim? Algumas aceitam o uso para casos que não responderam a outros tratamentos, os refratários, sabe? Desde que não tenha histórico de abuso de substâncias. Ou por um período curto, tipo poucas semanas, só para cobrir o início do tratamento com ISRS, enquanto ele não faz efeito total. E outras diretrizes? Outras são mais taxativas, contraindicam mesmo pelo risco de dependência e tudo mais. Essa questão do risco de dependência versus o alívio rápido parece um dilema clínico real. O material dá alguma pista de como equilibrar isso na prática, além de só limitar o tempo de uso? É um equilíbrio bem delicado, né? O alívio rápido é muito tentador e útil clinicamente na hora da crise. O clonazepam, por ter meia-vida mais longa, geralmente é preferível ao alprazolam. Por quê? Porque o alprazolam tem meia-vida curta, aí tem mais risco de dar ansiedade entre as doses ou na hora de tirar. O material reforça que usar só o BZD, a monoterapia, não é o ideal para um transtorno crônico como o TP. Então, se for usar, seria mais como um apoio inicial. Talvez. Associar com um ISRS no início, por exemplo, por umas 4 semanas, pode ser uma estratégia. O BZD controla os sintomas mais rápido, enquanto se espera o ISRS fazer efeito pleno. Depois, o BZD seria retirado gradualmente. Mas essa retirada tranquila? Nem sempre. Mesmo sem precisar aumentar a dose, ou seja, sem desenvolver tolerância, a retirada em si pode ser bem difícil para uma parcela considerável dos pacientes. Algo em torno de 50%, segundo as fontes. Nossa, metade? Pois é. Então, a decisão de usar ou não e como usar precisa ser muito bem pensada caso a caso. Pesar os riscos abuso, impacto em comorbidades, contra o benefício do alívio rápido. Fica claro que o manejo não é nada simples. Como é que todas essas informações se conectam na prática clínica, no dia a dia do acompanhamento do paciente? O ponto de partida parece ser a psicoeducação, né? Fundamental. O material enfatiza demais a importância de explicar para o paciente o que é ansiedade, como funcionam os ataques de pânico, sabe? Desmistificar aquelas interpretações catastróficas dos sintomas físicos. Tirar o medo do medo, né? Exato. E mostrar como o ciclo de evitação acaba mantendo o problema. Entender o próprio transtorno já é terapêutico por si só. E depois da psicoeducação, qual o caminho? Aí, no tratamento farmacológico inicial, geralmente o caminho é esse. Começa com um ISRS ou um IRSN em dose baixa. Avalia se precisa associar um BZD por tempo limitado. Aí vai aumentando a dose do antidepressivo aos poucos. Monitorando a resposta. Isso, monitorando resposta e efeitos colaterais. Se depois de umas 4 a 6 semanas, na dose que seria terapêutica, a resposta for só parcial, a primeira estratégia é otimizar a dose, tentar aumentar mais um pouco. E se não responder mesmo? Se a resposta for mínima ou nenhuma, aí se pensa em trocar por outro remédio da mesma classe ou por um de outra classe de primeira linha, como a venlafaxina, por exemplo.
E quando nem isso funciona, a chamada resistência ao tratamento, o que fazer nesses casos? Olha, o primeiro passo, antes de já sair rotulando como resistência, é checar a adesão ao tratamento. Ah, ver se a pessoa está tomando o remédio direitinho. Exatamente. As fontes alertam que é comum pacientes com ansiedade, por medo dos efeitos colaterais, acabarem usando doses menores do que as prescritas ou parando o remédio antes da hora. Entendi. Se a adesão tá ok e mesmo assim não tem resposta, aí sim a gente pensa em refratariedade. E uma causa frequente para essa falta de resposta completa, mesmo com a medicação otimizada, são aqueles fatores comportamentais que a gente falou. A hipervigilância, a esquiva. Isso. E nesses casos, a TCC tem um papel ainda mais crucial, né? E do ponto de vista dos remédios, quais as estratégias para esses casos mais difíceis? Os refratários. Depois de tentar otimizar a dose, trocar entre os medicamentos de primeira linha, as opções começam a ficar mais complexas. O material menciona a possibilidade de fazer associações. Associar o quê? Por exemplo, combinar antidepressivos de classes diferentes ou adicionar outros tipos de psicofármacos para potencializar o efeito. Um estudo citado, embora pequeno, sugeriu algo interessante. O quê? Que adicionar TCC ou um BZD a um ISRS que falhou sozinho foi mais eficaz do que simplesmente aumentar muito a dose do ISRS. Ah, interessante. Não é só sobre aumentar a dose, então. Nem sempre. Os IMAOs, que a gente falou, entram como uma opção mais tardia ainda. E existem também estudos abertos com outras abordagens, tipo usar o antipsicótico atípico olanzapina, ou doses bem altas de venlafaxina, mas aí a base de evidências já é menor. É um desafio. Com certeza. E por isso o uso de escalas padronizadas, como a PDCS, a escala de gravidade do transtorno de pânico, é recomendado. Ajuda a monitorar a resposta de forma mais objetiva e a guiar essas decisões mais complexas. Considerando que o TP tende a ser crônico, né, como fica a questão do tratamento a longo prazo? A manutenção. Esse é um ponto-chave. Como o risco de recaída é alto, o tratamento de manutenção geralmente é recomendado por um período significativo, coisa de 1 a 2 anos depois que o paciente atinge a remissão completa. E a dose? Mantém a mesma? Geralmente sim. A dose de manutenção costuma ser a mesma que funcionou para tirar da crise na fase aguda. Quando chega a hora de pensar em retirar o medicamento, isso tem que ser feito bem devagar. Por quê? Ao longo de semanas ou meses, para evitar sintomas de descontinuação que podem ser confundidos com uma volta da ansiedade, sabe? E também é prudente escolher um momento de menor estresse na vida da pessoa para iniciar essa retirada. Faz sentido. E para aqueles casos com muitas recaídas ou um curso muito crônico da doença, a manutenção pode precisar ser por tempo indeterminado mesmo. E a TCC? Ela continua importante nessa fase de manutenção de longo prazo? Importantíssima. A TCC não só ajuda a manter os ganhos do tratamento, mas também a lidar com sintomas residuais. Sabe aquela ansiedadezinha ou aquela evitação leve que às vezes persiste? Sim. Isso é fator de risco para recaída. A TCC ajuda a manejar isso. E, além disso, ela pode ser uma ferramenta valiosa para auxiliar na descontinuação dos medicamentos, sejam BZDs ou antidepressivos, quando for o momento certo. Entendi. Também faz parte. E não podemos esquecer das intervenções no estilo de vida. Tipo? O material menciona os benefícios claros do exercício físico regular e a importância de ter atenção ao consumo de cafeína, que pode piorar os sintomas em algumas pessoas. Certo. Olhando para frente agora, o material sinaliza alguma novidade, alguma coisa promissora no horizonte para o tratamento do TP? Sim, aponta para 2 áreas de pesquisa que vale a pena a gente ficar de olho. A primeira é a deciclocerina. Deciclocerina. É um medicamento que parece atuar na consolidação da memória de extinção do medo. A ideia é usar pontualmente antes de algumas sessões de TCC de exposição para tentar potencializar o efeito da terapia. Que interessante. E funciona? Os resultados iniciais são descritos como encorajadores. É algo a se acompanhar. A segunda área é a estimulação magnética transcraniana repetitiva, a MTR. Ah, sim, já ouvi falar.
Para o TP especificamente, os estudos ainda são pequenos e os resultados, por enquanto, são meio mistos, sabe? Não mostraram um benefício claro quando aplicado da forma usual. Porém, Um estudo pequeno viu alguma melhora em pacientes que tinham TP junto com depressão. Então, são campos ainda em desenvolvimento com mais pesquisa necessária. ótima síntese. Então, para a gente amarrar tudo, transtorno de pânico é marcado por aqueles ataques súbitos e inesperados que acabam gerando um ciclo de medo de ter novos ataques e comportamentos de evitação. E o tratamento padrão ouro, segundo o material, envolve uma abordagem bem multifacetada. Exatamente. A farmacoterapia, principalmente com ISRS e IRSNs, e um uso muito criterioso dos BZDs, atua bem na redução da frequência e intensidade dos ataques espontâneos. Mas a psicoterapia, com destaque total para TCC, é essencial. Para quebrar o ciclo. Para quebrar o ciclo, trabalhando os gatilhos, as evitações, as crenças disfuncionais que alimentam o medo. E ela é fundamental também para sustentar os resultados a longo prazo. Perfeito. E uma reflexão final, assim, que emerge dessa análise toda do material. É sobre essa conexão tão forte, né, mente e corpo no TP. A gente vê sintomas físicos super intensos que disparam interpretações catastróficas. Verdade. Pensando nisso, como será que os avanços futuros na neurociência, na compreensão dessa interação, poderiam levar a tratamentos ainda mais refinados? Talvez abordagens que integrem mais o trabalho corporal ou outras técnicas, para além dos medicamentos e das terapias focadas na cognição e comportamento que a gente tem hoje. É uma ótima provocação. Fica aí para a gente pensar e continuar atento às pesquisas, né? Excelente. Para mais análises como essa, explorando temas relevantes da psicologia com base em materiais de estudo, siga o canal Psi em Áudio. A gente se encontra na próxima. Até a próxima!